Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro incrível chamado Na Minha Pele, do ator, escritor e diretor Lázaro Ramos, e que eu conheci, acho que eu sou mais velha que ele, vi entrar, começar os primeiros trabalhos e se firmar como todas essas características, todas essas profissões, como ator, como escritor, como diretor, e ganhar credibilidade e ganhar notoriedade e se destacar como profissional e como pessoa. Foi com muita alegria que eu não participei da Flip, em que ele estava lá, é, é, divulgando esse livro. Eu comprei posteriormente, e aí eu li esse livro e fiquei profundamente arrependida de não ter ido, ao menos para participar dessa mesa onde ele expôs esse livro. Esse livro ele tem um título bem interessante, Na Minha Pele. Isso sintetiza muita coisa para mim. Na minha pele, só quem pode falar é quem veste a pele, né? Porque a dor e as experiências da vida, as alegrias, elas são muito subjetivas, intimistas, pessoais e são muito solitárias também. Então, tudo aquilo que a gente sente é muito pessoal. Não tem como eu sentir a dor do outro. Eu posso me sensibilizar pelo sofrimento e me sensibilizar também pela alegria do outro, mas não tem como eu sentir a dor do outro. E a questão dos sentimentos, das emoções e a dor, né, que é uma questão de sensibilidade, como eu estava dizendo para vocês, ela depende muito da estrutura psíquica da pessoa. Algumas pessoas são mais resistentes, outras pessoas menos resistentes, mas somente os psicopatas não são acometidos de uma reverberação por um estímulo às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que despertem emoções e que atinjam nossos sentimentos. Então, quando Lázaro coloca Na Minha Pele, ele detalha toda a sua experiência envolta com o racismo que no nosso país ele é estrutural. E quando as pessoas dizem aqui não tem racismo, eu digo que essas pessoas elas precisam mergulhar na experiência de viver nesse mundo, nesse país, nessa sociedade, nessa nossa cultura tão excludente e tão perversa, a ponto de uma pessoa proferir que não existe essa agressão. E esse livro ele é tão interessante porque ele escreve muito bem e ele é composto de duas partes, né? Nessa primeira parte, ele vai lidando, né, com as as suas questões, nessa sua vida, e aí no outro, que tem o outro capítulo chamado Conexão, que aí ele vai fazendo uma ligação da primeira parte com a segunda e, logicamente, toda a vida dele estruturada como ela se reverberou aqui. E uma coisa interessante de Lázaro, ele não aceita fazer papel de bandido. Eu acho isso ótimo, porque a gente não pode aceitar que na dramaturgia ou nas artes o papel menor, o papel excludente, o papel marginal esteja sempre voltado para o negro, né? E assim, o negro é sempre o pobre, o empregado, o doméstico, é sempre. Então, assim, como que a gente vai querer que as coisas se modifiquem se existe uma repetição, se existe uma perpetuação dessa tradição massacrante, excludente, preconceituosa? A gente precisa inverter os papéis, né? Então, é preciso que a gente se acostume com pessoas, independente do sexo, independente da orientação sexual, vamos colocar assim, independente
da cor da pele, né? Porque as pessoas que já mergulharam um pouco mais na informação sobre a, a cor da pele, por que algumas cores de pele. Tem um geneticista chamado Luiz Scarfosa, que ele estudou vários DNAs e a tese dele é a seguinte, né, dele e de outros também, que o primeiro homem, ele nasceu na África, e sobre aquele calor escaldante, ele tem a pele mais escura, que é para proteger dos raios de sol, e aí ele tem os ossos mais fortes, ele tem o cabelo encarapinhado, que é para reter o suor, refrescar a cabeça, ele tem o nariz mais alargado, assim, para poder resfriar o ar quente que sobe. E aí, esse homem negro, ele migra para o norte e como lá é mais frio, ele perde a melanina, que é aquela substância que dá coloração para a pele, e aí ela desbota. Quando ela desbota, então ela desbota o cabelo, a cor do cabelo, ela desbota a cor do olho, então ele fica desbotado, fica mais para azul, mais para verde, vai clareando um pouco aquele negro, aquele olho preto, e o cabelo ele vai escorrendo, que é para tapar a orelha, o ouvido, para aquelas rajadas de vento, né? E para não causar aquele desconforto, então o cabelo ele escorre para proteger. O nariz afina, que é para aquecer o ar, né, frio que sobe. E aí a pele ela tem que clarear, que é para aproveitar mais a vitamina D, porque essa vitamina é que vai dar consistência para os ossos, para os dentes. E aí o homem que migra para o Oriente, ele ganha pregas palpebrais para proteger os olhos dos gélidos ventos siberianos, o cabelo continua escorrido para proteger os ouvidos também das rajadas de vento. Então, assim, o que nós temos é uma mutação por deslocamento, mas todos nós temos a nossa ancestralidade naquele primeiro homem negro. E como todo mundo se misturou, é possível que você encontre, por exemplo, uma pessoa branca, como eu, de cabelo negro, um pouco mais cacheado. Enfim, a gente vai fazendo essas misturas. Então, é a mesma coisa, gente, de um Fiat, né? É um Fiat Palio. Por dentro ele é a mesma coisa, por fora muda a cor. É a mesma coisa. Se as pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem entender mais nada. Elas não conseguem entender o que é o ser humano. E aí vem o Lázaro Ramos falar da pele que veste a pessoa que ele é e o quanto ela sofre e o quanto ela, através da sua inteligência e sensibilidade, ela tenta transformar o mundo em que vive. Todo o meu respeito por essa pessoa que se coloca tão bem, é tão politizado, é tão sensato e convida a gente a adentrar no mundo muito particular, né? O mundo de pessoas assim que sofrem sem ter tido a escolha, né? Ele não escolheu porque ele tem que sofrer tudo isso, né? E aí tem um pedaço aqui do livro que eu achei assim muito bonito, que ele escreve assim, ó: os dicionários definem empoderar como conceder ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso. E aí ele coloca um outro significado aqui. O fato é que eu fui me empoderando por meio das pessoas que conheci, sem nem conhecer a palavra que contempla tão bem aquilo que é necessário e deve ser louvado nas pessoas. Então, como ele está falando do empoderamento afetivo, como ele é afetuoso para escrever, como ele é direto, como ele é sensível. Então eu indico mesmo esse livro para vocês. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de ler, dá uma chance para esse livro do Lázaro Ramos, que é muito maravilhoso. Eu contei no meu Facebook, fiz um texto quando eu tive com o Yuri na África do Sul,
em janeiro do ano passado, de 19, né? Janeiro de 2019. E a gente chegou a Joanesburgo, aliás, a gente passou por Angola e foi uma experiência assim maravilhosa. Eu não imaginava como iria ser, como Angola me receberia. E como toda mãe, né, a mãe África recebeu a gente muito bem. Quando a gente chegou em Joanesburgo, a primeira coisa foi o pessoal do hotel sentar com a gente e dizer: aqui é muito perigoso, vocês não devem andar sozinhos e evitem lugares, evita se afastar, ou seja, não sai do hotel, né? E a gente resolveu sair para comer e fomos discriminados, a gente foi olhado assim, atravessado, e eles deram a entender que ali não era o nosso lugar. Às 6 horas da tarde não tem mais carro nenhum na rua, tá tudo deserto, as pessoas vão para casa e a gente andava depressa, passando assim pelos lugares, meio assustado. Imagina que isso nós passamos durante 3 dias, somente 3 dias. Imagine o que é uma pessoa passar uma vida toda sentindo que ali não é o seu lugar, sendo hostilizada, sendo observada, a toda hora alguém mostrando que ali não é o lugar. Gente, foi a experiência mais devastadora da minha vida, da minha vida. Eu voltei tão impactada e assim, tão agradecida por ter tido essa oportunidade, porque eu consegui sentir um pouquinho próximo do que as pessoas sentem. E é muito triste, é muito devastador. Imagina você passar a vida inteira sendo hostilizado. Eu fui hostilizada por 3 dias somente. E assim, foi uma das viagens mais ricas que eu já fiz na minha vida. Minha vida. Foi uma viagem que eu pude sentir a essência humana em toda a sua complexidade. Ainda dizendo assim, eu cheguei próximo, mas não foi tanto assim, né? Faltou muito para viver tudo aquilo. De fato, né? Aquilo de fato, senti mesmo. Eu me aproximei e já foi muito impactante, imagina a experiência toda, né, por si só. Então, a gente precisa, né, combater tudo isso, igualar as pessoas, trazer essa identidade que unifica, né, e saber principalmente que independente da cor, independente da orientação sexual, independente do poder aquisitivo, as emoções, os sentimentos, eles são iguais para todos. Se tem uma coisa que é absolutamente democrática, é a dor e a alegria. Acomete a todo mundo, menos psicopatas, né? Mas são pessoas à parte, né? Mas uma pessoa dotada de sentimento e que podem sentir emoções, não interessa a cor da pele, não interessa o poder aquisitivo, não interessa o sexo, não interessa nada. Interessa que se ela tem possibilidade de sentir, ela vai sentir. E é isso que torna humano. Então eu convido vocês para essa leitura maravilhosa. Parabenizo o Lázaro Ramos por trazer isso aqui pra gente e morri de pena de não estar nessa flip aqui para abraçá-lo e agradecer mais essa experiência. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima.